Faz sentido usar nitroglicerina e nitroprussiato no mesmo paciente? Isso aqui foi dúvida da nossa aluna Claudina, né, que é membro cativo aqui do Cardiopapers, toda a live tá aqui com a gente. Claudina perguntou, né, adoraria escutar uma explicação sobre a lógica por trás de usar nitroglicerina e nitroprussiato no mesmo paciente. Então vamos lá, ótima pergunta, Claudina. Vamos fazer uma revisão mais geral, né? Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você tá vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você tá de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia na prática, que você precisa saber. Então, se você não tá inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Se a gente fosse dividir as drogas vasoativas ali, a gente teria 3 grandes grupos, digamos, né? Medicações que você vai usar para subir a pressão, né? São os vasoconstritores, tipo noradrenalina. Medicações que você vai usar para baixar a pressão, são os vasodilatadores, como o nitroprussiato e a nitroglicerina. Vamos entrar em detalhes daqui a pouquinho. E um terceiro grupo, que seriam as medicações para aumentar o inotropismo, a contratilidade, né, do músculo cardíaco. Um exemplo clássico, a dobutamina. Nessa primeira dúvida, vamos focar, então, nos vasodilatadores. Então, um paciente que chega lá com uma emergência hipertensiva, por exemplo, um edema agudo hipertensivo, um infarto agudo do miocárdio com pressão elevada e tal. Isso é uma emergência hipertensiva. Esses pacientes, normalmente, eles vão precisar de medicações para baixar agudamente aquela pressão e você quer medicações que atuem rapidamente. Então, você vai usar medicações venosas, não vai usar medicação via oral nesses casos. Dentro das medicações venosas, as duas que a gente usa mais são a nitroglicerina e o nitroprussiato de sódio. A dúvida aqui de Claudina é o seguinte: faz sentido a gente usar as duas juntas? E aí, antes disso, vamos pegar uma parte mais básica. Como é que é o mecanismo de ação dessas medicações, né? Em suma, ambos são vasodilatadores e, por fazer uma vasodilatação, né, ou venosa e ou arterial, podem reduzir a pressão, mas eles têm diferenças relevantes. Por quê? A nitroglicerina, por um lado, ela é um vasodilatador predominantemente venoso. Então, ela dilata, né, as veias. Com isso, ela diminui, as veias conseguem comportar um volume maior de sangue, diminui a quantidade de sangue que está voltando para o coração, diminui pré-carga. Né? Com isso, pode aliviar a congestão pulmonar, por exemplo, no paciente coronariano, descompensado e tal. Além de ter um componente vasodilatador coronariano também. Por isso, a gente usa muito na coronariopatia aguda. Contudo, a nitroglicerina, normalmente ela não tem um impacto tão forte em relação à pressão quanto o nitroprussiato, que a gente vai comentar daqui a pouco. Por quê? Porque é isso, como ela atua predominantemente, não quer dizer que ela não atue no leito arterial, mas como ela atua predominantemente no leito venoso, o efeito sobre pressão não é tão pronunciado. Já o nitroprussiato de sódio, ele é um vasodilatador que tem uma ação muito pronunciada no leito arterial. E aí você deve lembrar que o quê? A pressão arterial, ela vai depender do débito do cardíaco, né, a quantidade de volume que está sendo ejetado lá a cada sístole, e também da resistência vascular periférica. Na hora que, depende de artéria basicamente, né, na hora que o nitroprussiato faz essa vasodilatação arterial, a resistência vascular periférica cai, né, de forma relevante, e com isso a pressão também. Então, resumindo, se você está com 2 pacientes com pressão lá em cima, 200 por 120, você faz a diluição padrão da nitroglicerina, diluição padrão do nitroprussiato. A gente vai comentar isso direitinho lá na imersão, né? Aqui eu não vou entrar em tantos detalhes não. Mas você faz a diluição padrão dos dois e você começa 5 ml hora do nitroprussiato, 5 ml hora da nitroglicerina, em 2 pacientes idênticos, a tendência é que a pressão caia muito mais rapidamente no paciente que você ligou nitroprussiato do que no paciente que você usou nitroglicerina. E isso é importante porque toda droga vasoativa, quando você começa, é muito importante que você esteja do lado do paciente, acompanhando as repercussões, porque o início de efeito é praticamente imediato e muitas vezes as repercussões podem ser, né, abruptas. Exemplo, o nitroprussiato em relação à pressão, a pressão pode cair muito rápido, isso pode ter efeitos deletérios, né? Então você tem que ficar ali do lado do paciente. Mas isso é particularmente mais importante que o nitroprussiato. Beleza. Dito isso, quando é que eu vou escolher entre nitroprussiato? Quando é que eu vou escolher nitroglicerina para baixar a pressão no paciente com uma emergência hipertensiva? E assim, uma regra geral muito boa é, para a maioria das emergências hipertensivas, né? Paciente que está com a VCI, está com a pressão lá em cima, 230, 240 de sistólica, ou um paciente que está com encefalopatia hipertensiva, ou o paciente que está com
dissecção aguda de aorta que você já beta-bloqueou, ou um paciente que está com edema agudo hipertensivo, na maioria dos casos, você vai usar nitroprusiato. Por quê? Porque ele tem esse efeito mais pronunciado sobre a pressão arterial, então você consegue baixar a pressão com mais veemência, digamos, do que com a nitroglicerina. Tem uma situação que é clássica, onde você deve preferir o uso da nitroglicerina, que é no paciente coronariano agudo. Então, o paciente está lá com infarto com supra, infarto sem supra, angina instável que seja, está com pressão alta, é uma emergência hipertensiva, né? 190 de sistólico que seja, você tem que diminuir a pressão agudamente com o uso de medicação venosa. A nitroglicerina, nesses casos, termina sendo priorizada. Por quê? Teoricamente, isso aí é bem teórico, experimentos mais antigos, mas o nitroprusiato poderia causar um efeito Robin Hood ao contrário, que a gente diz. Resumindo, ele pode vasodilatar mais as artérias que estão saudáveis, né? E com isso ele pode roubar fluxo, por exemplo, de uma coronária que está ou totalmente obstruída, no caso do infarto com supra, ou semi-obstruída, no caso de uma síndrome sem supra, por exemplo. E aí pode até piorar a isquemia que está acontecendo naquele local. E isso não acontece com a nitroglicerina, porque a nitroglicerina, inclusive, tem um efeito, né, vasodilatador coronariano, né, inclusive do vaso doente e tal. Resumindo, no paciente coronariopata agudo, a tendência é você usar a nitroglicerina para controle de uma emergência hipertensiva. Mas a pergunta de Claudina, voltando, faz sentido usar duas medicações juntas? Pode acontecer sim, Claudina, de você ter que fazer isso. Qual é a lógica? Você está lá com o paciente, digamos, uma síndrome coronariana aguda, sem supra-DST, pressão lá em cima, 180, 190 e tal. Você começou nitroglicerina. Começou com a dosezinha baixa lá, diluição padrão, 5 ml hora, não resolveu tanto, aumentou para 10 ml hora, foi subindo a dose. Mesmo assim, a pressão do paciente ainda é muito alta. De repente, digamos que o paciente tem um efeito colateral limitante do uso da nitroglicerina. Que efeito colateral poderia ser esse, Eduardo? Por exemplo, cefaleia. Tem muito paciente que até pela vasodilatação mesmo pode causar cefaleia, né? Cefaleia pulsátil, muitas vezes, que incomoda bastante. Você fez ali a medicação, não resolveu muito. O paciente fala, doutor, não tô aguentando, tá incomodando muito a cefaleia. Você baixa um pouquinho a dose da nitroglicerina. Não, agora melhorou. Beleza. Mas aí a gente tá com um problema. Você tá usando a nitroglicerina, ok, o paciente agora tá tolerando, você baixou um pouquinho a dose, mas a pressão tá lá em cima ainda. E aí? Nesses casos, apesar de existir esse risco teórico, né, do roubo de fluxo coronariano ali pelo nitroprusiato, o efeito Robin Hood, ao contrário, por que Robin Hood ao contrário, né? Robin Hood roubava dos ricos para dar aos pobres. Nesse caso, o pobre ali, né, que é a lesão coronariana que tá jogando pouco fluxo ali pro músculo cardíaco, pode diminuir ainda mais esse fluxo, tirou dos pobres para dar para os ricos, né, que seriam as artérias normais, né? Apesar de existir esse risco teórico, mas você já está usando a nitroglicerina, você não conseguiu controlar a pressão do paciente, então você, nesses casos excepcionais, você pode associar as duas medicações, sim. Tá vendo como é que é a questão? Você tem que entender por que eu não poderia usar nitroprusiato nesses casos, por que eu vou priorizar a nitroglicerina no paciente coronariopata aguda, mas nesse caso específico eu posso ter que associar as duas, né? Na nossa visão, esse é o jeito certo. Você vai entendendo o motivo das coisas, ao invés de só decorar. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.